Uma das coisas que eu entendi com o tempo é a gente controlar para o que a gente olha, porque isso está muito ligado ao conhecimento mental. E mente é um assunto que eu sempre pesquisei durante muito tempo. Por que, que olhar para as pessoas você tem que tomar cuidado? Porque presta atenção, a sua mente, tudo que você olha, ela dá foco, tá? Então, por exemplo, quando você entra num lugar, num estabelecimento, a energia está ruim, você logo sente, mas antes de sentir, eu vou te falar uma coisa, você também olhou para aquelas pessoas. Você olha para a cara das pessoas, você sente muitas vezes a energia da pessoa, só de olhar. Você sabe o que eu tô falando. Então, por exemplo, se você entra num ambiente onde só tem velhinhos e você é muito novo, você olha para as pessoas e pensa o seguinte: caramba, você olha pro olho daquela, pro rosto daquela pessoa mais velha e o rosto dela tá todo caído, assim, tal, tá acabado. E aí você olha para outra, a outra pessoa, e aí você olha para outro, e aí olha, e aí do nada você tá assim, igual as pessoas. Então por que isso acontece? Porque você tá dando atenção, foco para as coisas erradas. E a nossa mente, ela tem muito essa coisa de olhar e receber. Essa é uma regra que é difícil das pessoas entender, mas quando você começar a colocar isso no seu dia a dia, você vai perceber que isso é um truque. E sim, você não deve olhar para as coisas erradas. Literalmente olhar para as coisas erradas. Vou te dar um exemplo. Você tá andando de carro, sei lá, alguém tá te levando de carro e aí você tá dando um passeio e tal, você começa a olhar para um terreno baldio cheio de lixo. Você não olha. Por quê? Porque olhar para aquilo ali remete à pobreza. Tá, Júnior, mas por que que eu vou evitar olhar? Porque quando você olha, você recebe a energia, você imagina. Olhou, o cérebro criou inúmeras informações. Ele projeta, ele cria imaginações, sentidos, argumentos, falas internas de você. O seu cérebro é muito rápido. Ele olhou e recebeu. Entendeu? Ah, se o que você tá falando é mentira, Jânio. Então, beleza. Quando você assiste pornô, é questão de segundos. É pum, olhou já ficou com tesão. Simples. Por quê? Porque você olhou, seu cérebro interpreta e bum, a mente ativamente ativa o cérebro e do nada aquela energia vira uma só e você tá vidrado naquilo ali. Ou você pegou a energia daquilo ali. Então você tem que tomar muito cuidado com essa parte energética. Por isso que muitas pessoas atraem a pobreza, porque elas se cercam de ambientes pobres e elas acham que, ah não, eu vou agir como rico, vou me comportar como rico, mas você continua dando atenção para as coisas pobres, né? Então, vou dar outro exemplo para você. Rede social. Quando você fica seguindo muitas pessoas aleatórias, você fica aberto a receber informações aleatórias. E muitas vezes são informações de. Se você parar para analisar as pessoas da rede social, tem muita piada envolvendo pobreza. Pessoas que são pobres, não têm dinheiro para pagar as coisas, elas ficam fazendo piadas acerca disso. Olha o nível. Meu amigo, você não é pobre, você só está condicionado, e eu falo isso por experiência própria. E outra coisa, assumo para você, não tenho a quantidade de dinheiro que eu deveria ter, não estou vivendo a melhor vida que eu deveria estar vivendo, mas eu estou confiante de que as coisas mudam, porque eu já criei a minha realidade várias vezes e eu entendo que apesar de você não ter dinheiro, você pode ir para um lugar e comprar como se você tivesse. Porque você atrai oportunidades. As pessoas que olham para você, elas não olham você como mais um pobre na região. Não, elas olham você como alguém que tem dinheiro. Porque apesar da sua conta bancária não ser muito boa, você está se vestindo como se fosse. Você se comporta como se fosse. Você fala com confiança. Você simplesmente é aquilo. Então, apesar do comportamento, eu estar falando do comportamento, só voltando a essa questão do olhar para as coisas, você focou, o seu cérebro interpreta, certo? Então, faz esse teste, de verdade, faz esse teste. Vai num lugar e não olha para eles. Não olha para as coisas que você não deveria olhar, sabe? Não dá atenção para as coisas que deveria olhar. Perceba o seguinte, quando você estiver numa festa ou em algum lugar assim, onde você está suscetível às pessoas virem até você e interagir com você, deixe que as pessoas venham até você. Você não vai atrair nada. Porque quando você olha para uma pessoa, por exemplo, cara, isso que eu tô te falando é uma coisa muito inconsciente, pode ser muito viajada, mas se você colocar sua vida nisso, colocar, tá, é verdade, eu lembro que em algum momento eu vivi isso. Você vai perceber que isso faz muito sentido, cara. Isso faz muito sentido, tá? Que é o seguinte, cara, isso daqui muitas pessoas vão me julgar, sério mesmo. Imagina você tá lá no banco, você olha pra uma pessoa, um senhorzinho todo acabadinho, velhinho, com a carinha de pobre, assim, tô todo cavado perdeu a esperança da vida, né? Você olha pra aquela pessoa, logicamente, totalmente pura, você olha pra pessoa e fala, você só cumprimenta. Geralmente eu faço isso, eu nem falo com a mão, nem nada, eu só, tudo bom? Eu nem falo tudo bom, tá? Mas só tô dando um exemplo. Eu olho, tá bom. Aí a pessoa, o que que ela faz? A pessoa confirma. Ela, quando você faz isso, você olhou pra pessoa,
você recebeu a energia dela, você recebeu aquela carga energética, porque quando você olha o seu cérebro, microsegundos ele entende aquela energia e bum, você já entra num estado condizente com aquela pessoa. Por isso que dizem, em alguns estudos de magia e de estudo sobre a psique humana, que quando você fica em contato muito com algo, você consegue ficar hipnotizado e sintoniza com aquela energia. Isso que quando você está conhecendo alguém e tal, você olha muito no olho dela, da pessoa, você pode ficar apaixonado, você pode gostar cada vez mais daquela pessoa, que é um contato que cria, é um contato que cria. E aquele contato é troca energia, de energia, é troca de energia, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você faz aquilo que eu falei que é dar ok pro cara, você tá confirmando que aquela energia ruim pode entrar em você. Gente, mas que brisa é essa? Deixa eu te falar um negócio, isso daí é sinal e simbolismo, simbolismo. Quer ver outro simbolismo? Sabe quando você está andando na rua e aí tem o degrau e tem aquela parte de pessoas com deficiência, de cadeira de rodas, passarem? Então, as pessoas passam pela parte que tem deficiência, né? Você é deficiente? Não. Então por que que você passa lá? Você está dando um ok pro seu inconsciente. Isso é inconsciente, pessoal. Isso é inconsciente. A rua, ela tem um espaço que uma hora ela separa, né? Então, um para cá e outro para lá. Você anda onde você quiser. O desenho que eles fizeram, eles fazem um comando inconsciente para você ir e virar. Aqueles lugares que tem tipo uma grama, sabe? Aquelas gramas. Aí tem um lugar no meio, assim, uma estrada no meio e as gramas. Cara, se eu quiser, eu passo na grama só para cortar caminho. Não sou obrigado. Aí, algumas pessoas vão me julgar, que me julguem também. Mas você vai perceber que o desenho ele te conduz aí de acordo com ele, né? Isso é simbolismo, galera. Isso é simbolismo, você entende? Isso é simbolismo inconsciente. É muito louco. É óbvio, você tem que tomar cuidado com essa informação pra você não entrar em alucinação do que eu tô falando. Porque senão você vai falar, caraca, que loucura, faz muito sentido e tal. Pois é o primeiro passo aí do processo de despertar, né? Então tem que tomar cuidado. Aí, o que que acontece? Quando você dá ok pras pessoas, tipo, uma pessoa que você nunca viu, você sente que a energia dela é ruim, você fala, cara, você tá confirmando que aquilo ali pode entrar. Então você tem que tomar cuidado, beleza? Outra coisa, começa a andar sem ser na parte, não passa pisando na parte dos deficientes, não passa. Vai pela outra, usa o teu pezinho para ultrapassar o degrau, né? Você pega o degrau lá e passa, pum, 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 beleza, já era. Não precisa passar na parte do deficiente. Ah, Jânio, mas isso daí é um preconceito com os deficientes? Não, você não é, então não passa nessa porcaria, com todo respeito, claro. Se você não é, por que que você vai passar? Se você não é pobre, por que que você frequenta lugar de pobres? Você entende? Uma coisa faz ligação com a outra. Então você tem que tomar cuidado com isso. Se você quiser mais conteúdos como esse, ligado a esses assuntos, pessoal, essa coisa de simbolismo, vocês me falam aqui no comentário, porque é uma coisa importante para mim, beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa o ok aqui embaixo. E é o seguinte, segue firme na Matrix. Valeu.